Pai do Senhor, povo de Deus, no último vídeo que nós colocamos aqui no nosso canal do YouTube, nós recebemos o comentário de um irmão fazendo uma pergunta sobre o sábado. Devemos ou não guardar o sábado? Por isso, esse vídeo de hoje nós vamos tratar sobre este assunto. E eu vou provar dentro da Bíblia, eu vou falar, baseado nas Escrituras, sobre 4 razões para não guardar o sábado. Isso mesmo, 4 razões para não guardar o sábado. Primeiro eu vou ler um texto da palavra de Deus em Romanos, aqui no capítulo de número 10 e o versículo 4, que diz assim a palavra de Deus: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos lá. Nessas 4 razões que eu vou falar para não guardarmos o sábado, eu vou me basear no Novo Testamento. No Novo Testamento. Por quê? O Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento apontava para o Novo Testamento. Toda a Bíblia, inclusive o Velho Testamento, tem como personagem principal a pessoa do Messias, a pessoa de Cristo Jesus. Ainda que ele não aparecesse na forma física que veio aparecer no Novo Testamento, e ainda que não ainda fosse conhecido por este nome de Jesus, que significa salvação de Jeová, ele apareceu de forma teofânica no Velho Testamento, quando a Bíblia faz menção sobre o anjo do Senhor. Um anjo é diferente de o anjo. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está se referindo a uma aparição teofânica do próprio Deus através da pessoa de Jesus. Então, o Velho aponta para o Novo. O Velho e o Novo Testamento, ou o Antigo e o Novo Testamento, o tema principal, o personagem principal é a pessoa de Jesus. Então, sendo o Velho figura para coisas futuras do Novo Testamento, estando hoje nós não mais na dispensação da lei, mas na dispensação da graça, nós vamos nos basear no Novo Testamento. Porque tudo aquilo que se fala no Velho Testamento e é para se continuar praticando no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, o Novo Testamento vai nos falar sobre tais assuntos. Então vamos lá. Jesus ele nos dá diretrizes para compreendermos as Escrituras. Ele é o Verbo de Deus. É o que está escrito em João lá no capítulo 1. No princípio é o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Falando do Deus Pai, Jesus sendo ele o Deus Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, nós podemos ler em Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 3, que há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, do 1 ao 3, a parte A do 3. Então, está aqui a razão porque nós vamos falar do Novo Testamento. É por isso que lá no Monte das Transfigurações, ou da Transfiguração, ao aparecer Moisés, Elias, ao lado da pessoa de Jesus, houve uma declaração do Deus Pai que está em Marcos 9 e 7, quando ele diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, na vida de um cristão, é Jesus que deve ser ouvido. É claro que toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, mas a partir da pessoa de Jesus é que nós compreendemos a vontade de Deus para nós nesta nova aliança e na dispensação da graça em que vivemos. Então, para entendermos a questão do sábado, nós temos que começar pela pessoa de Jesus. O que foi que Jesus declarou a respeito do sábado? Ele disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Está em Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28.
Sendo Jesus o Senhor do sábado, como ele mesmo também se declarou, é a sua posição que deve ser considerada. A gente deve considerar o que Jesus falou sobre o sábado, o que Jesus ensinou sobre o sábado. Então vamos lá. A grande verdade é que não há registro no Novo Testamento de Jesus ensinando de forma clara aos seus discípulos que eles deveriam observar o sábado como dia de descanso. Muito pelo contrário. Da forma que os judeus acreditavam que era para ser guardado o sábado, Jesus mandava praticar o contrário. Quando ele cura o paralítico no capítulo 5 de João, por exemplo, que ele manda ele se levantar, pegar o seu leito e andar. Quando ele cura a mulher no capítulo 13 de Lucas, por exemplo, que andava encurvada há 18 anos com um espírito maligno, era sábado e os judeus achavam que no sábado não podia se curar ninguém. Jesus repreendeu a hipocrisia do príncipe ali dos sacerdotes que ali estava, o príncipe do templo que ali estava. Então, de acordo com a crença judaica sobre a guarda do sábado, Jesus ensinou o contrário, Jesus fez o contrário. Então, nós não temos claramente um texto, Jesus falando que é necessário guardar o sábado, muito pelo contrário. Porém, ele designou os seus apóstolos para serem testemunhas dele. Foi isso que Jesus mandou, porque eles acompanharam Jesus desde o início. João 15, 26, por diante. Nessa missão, eles contariam com o Espírito Santo, que faria com que eles lembrassem tudo que Jesus ensinou e os guiaria a toda a verdade. Está em João 16 e 13. Os apóstolos eram testemunhas enviadas pelo próprio Jesus, ou seja, seus representantes autorizados por ele. Por isso, quando alguns judaizantes passaram por Antioquia, ensinando que os gentios convertidos deveriam praticar a circuncisão, que a igreja naquela cidade ela enviou representantes a Jerusalém para ouvirem o que os apóstolos tinham a dizer sobre o tema. E aí o que foi feito? Aí vem a primeira razão para não guardarmos o sábado. Você pode ler Atos dos Apóstolos capítulo 15, aí na sua casa, que você vai ver que foi feita uma reunião pelos apóstolos a respeito da circuncisão, a respeito das práticas da lei, se era ou não para serem estabelecidas. E o que é que nós achamos registrado no capítulo 15 dos Judeus? Que os apóstolos e presbíteros ali em Jerusalém, eles compreenderam qual era o mandamento do Senhor para os gentios acerca da circuncisão. Então, direcionados pelo Espírito Santo, aqueles homens compreenderam que não deveria impor a circuncisão aos gentios. Mas no que tange as tensões entre judeus e gentios, apenas recomendaram aos mesmos que se abstivessem das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E o sábado, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nem sequer foi mencionado nessa lista de coisas que deveriam continuar sendo guardadas, obedecidas. O sábado nem é mencionado no capítulo 15 de Atos. Se fosse para observarmos a guarda do sábado, algo que foi ordenado para os judeus e que alguns cristãos querem insistir em guardar, teria sido mencionado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, em meio a essa reunião tão importante da igreja primitiva, para definir o que deveria ser feito, o que deveria continuar sendo observado ou não a respeito lá da lei. E segunda coisa, porque não devemos guardar o sábado. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele ensina que fazer diferença entre dias está no campo da consciência individual e não deve ser encarado como um mandamento. É o que Paulo fala escrevendo aos Romanos. No capítulo de número 14, versículos 5 e 6, por exemplo, ele diz assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então Paulo ele vai deixar claro que essa questão de guardar dias é algo da consciência individual e não um mandamento mais
agora na graça, depois da morte de Cristo Jesus. Então, não é mais um mandamento, foi um mandamento para os judeus, não para nós, gentios. Terceiro lugar, porque não devemos guardar o sábado. Nós encontramos Paulo repreendendo os Gálatas por terem voltado aos rudimentos fracos e pobres, como o guardar dias, meses, tempos e anos. Está em Gálatas 2, 24 ao 25. Em Gálatas capítulo 5, versículo 4, também está escrito: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. No 5 e no 7 também de Gálatas diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quer dizer, os Gálatas estavam indo bem, mas depois eles começaram a querer novamente serem justificados pelas obras da lei. Efésios 2, e 8 e 9 está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, infelizmente, nós vemos alguns religiosos, como os adventistas, que têm o sábado como algo que faz com que sejam salvos. Ainda que eles queiram explicar o contrário, mas quem não guarda o sábado, para eles, está fora. Está fora da salvação, do projeto de Deus. Não é salvo porque não observa esse mandamento que é o sábado. Ou seja, eles acreditam serem justificados por obras. Ninguém é salvo porque guarda sábado. Ninguém é salvo porque faz isso, porque faz aquilo. É pela graça. Graça é favor imerecível. Citei Efésios 2, e 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus. O 9 diz: não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então ninguém pode se gloriar que é salvo porque faz isso ou aquilo. Porque pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias obras, nenhum de nós teríamos condições de ser salvos. Somos salvos pela graça de Deus. Então, essa é a terceira razão porque não devemos guardar o sábado, porque Paulo repreende os Gálatas a respeito disso. Gálatas 4, 9 a 11, o que é que diz? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha trabalhado em vão para convosco. Paulo estava até acreditando ou pensando que o trabalho dele para com os Gálatas poderia agora ter sido jogado, lançado fora, ter sido em vão, porque eles estavam querendo voltar aos rudimentos da lei, a guardar dias, meses, tempos e anos, incluindo isso a guarda do sábado. Quarta e última razão porque não devemos guardar o sábado. Aos Colossenses, Paulo ensina que ninguém deve ser julgado por causa de sábado, pois isso era apenas uma sombra. Foi o que eu falei no início do vídeo. Apenas uma sombra. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, para encerrar, o sábado não deve ser critério de julgamento sobre alguém que já foi liberto em Cristo. Ninguém deve ser condenado por não guardar o sábado ou absolvido por guardá-lo. É a razão que Paulo apresenta para ninguém ser julgado pelo sábado. É o fato de que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Jesus removeu inteiramente, encravando na cruz, está em Colossenses 2, 14 ao 15. Por isso não devemos ser julgados por causa de sábados. Não devemos ser julgados por causa de sábados. Então tá aí 4 razões porque nós não devemos guardar o sábado. Nós fomos libertos. Nós somos libertos. Nós vivemos debaixo da graça de Cristo. Nós não somos condenados por não guardar o sábado, nem seremos salvos por guardar o sábado. Se a lei tivesse funcionado na sua totalidade, a lei, é claro que teve uma função na época do Velho Testamento, mas se ela tivesse resolvido o problema do ser humano na sua totalidade, não tinha por que Jesus ter vindo. Querer guardar o sábado, querer voltar às práticas antigas, como o próprio Paulo fala em suas epístolas, é o mesmo que jogar fora o sacrifício da cruz, é o mesmo que cancelar na sua vida o sacrifício de Cristo Jesus. Não precisamos guardar mais o sábado, até mesmo porque os homens não conseguiam guardar.
Os servos de Davi, quando tiveram fome no sábado, foram se alimentar dentro do templo, coisa que não podia. Jesus falou sobre isso no Novo Testamento, e não repreendendo a atitude dos servos de Davi, mas repreendendo os judeus pela hipocrisia a respeito da guarda do sábado, daquela retidão que eles demonstravam seguir, mas na verdade não seguiam. Então, temos que ter muito cuidado com essas heresias que estão sendo ensinadas já há muito tempo, e uma delas é a questão da guarda do sábado. Quem nos salva é Jesus, não é o sábado. Nós somos salvos pelo Senhor do sábado, que morreu na cruz por nós e derramou o seu sangue para nos dar vida eterna. Então Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, dá um like. E aqui embaixo, para quem quer crescer mais no conhecimento, eu vou deixar o link aqui do curso de Bacharel em Teologia, com 80 matérias de puro conhecimento para você, videoaulas para você aprender em casa de forma extrema a teologia e se aprofundar nas escrituras. Para você que prega, que quer se aperfeiçoar, para você que não prega, que quer pregar, eu vou deixar aqui o link do curso Pregador de Qualidade, um ótimo curso que muita gente tem comprado e tem sido abençoado através desse curso. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.